livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17, põe aí, Tony. E o versículo de número 8 a seguir, acompanha aí. Estamos felizes de estarmos aqui novamente, reunidos juntamente com a igreja, com o pastor Isaac, com a pastora Esperança, o Chique, que é profeta maior. É verdade. Feliz por estarmos aqui. Na verdade, nós nem íamos estar no culto. Nós já voltamos ali da obra. Nós já estávamos a caminho do Lubango. Mas aí eu decidi voltar, já estava tarde também. E não queria pegar a estrada muito tarde, e regressei. E aprove Deus nós estarmos aqui. Amém? Então nós estamos felizes por estarmos aqui, pela nossa obra ali, pela nossa igreja, porque a obra está a todo vapor. Amém? Eu creio que até sexta-feira ou no sábado já vamos chegar na parte de cima, na cinta, e vai ser uma grande bênção. Aí próxima semana trabalhar na cinta, no acabamento. Eu creio que essa semana e a outra vamos concluir a parte dos tijolos, dos blocos, né? E vamos trabalhar já na cobertura. Então eu creio que até o final de janeiro nós vamos conseguir cobrir aquilo ali no nome de Jesus. Quantos creem? Todos os irmãos estão me entendendo? Amém. Que eu falo baixo. Falei para você aqui na quarta-feira passada. Eu falo mesmo assim, bem calmo, baixo. Vamos ler o texto sagrado? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, e vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Graças a Deus. É um texto, irmão, muito conhecido, e nós estamos nesse mês de janeiro. É um mês muito bem que muitos denominam um mês de fome, um mês de crise, um mês de dificuldade. E eu quero falar a respeito disso nessa noite, trazer uma palavra profética aqui para os irmãos, uma palavra de Deus, uma palavra profética. E você sabe muito bem que quando chega o mês de janeiro, todo mundo fica pensando nessa crise, fica pensando no vencimento do mês, do trabalho. Isso porque as pessoas vivem baseadas só naquilo que elas ganham, só baseado no seu vencimento, no seu salário. E você tem que entender que o que Deus tem para nós é algo muito maior e algo muito poderoso. Você não pode viver na dependência disso. Nós temos que viver na dependência do Deus Todo-Poderoso.
É por isso que muitas pessoas ficam frustradas e decepcionadas, porque ela sempre conta com aquilo. Aquilo é o certo, e quando aquilo ali sai do controle, é um problema grave. Mas você tem que entender que todos nós devemos viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. O que você ganha vem para somar, mas você tem que entender que Deus quer fazer muito mais do que isso. Deus não quer que você viva somente disso. Deus quer operar maravilhas. E quando você olha para o texto sagrado da Bíblia, você vai ver muitas vezes a expressão crise na Bíblia, muitas vezes. Mas nós só falamos que o mês de janeiro é mês de crise por causa do vencimento, que ninguém sabe se recebe, se não recebe, se cai, se não cai. É por isso que nós já intitulamos isso. Nós já batizamos esse negócio que mês de janeiro é mês assim. Mas você vê que no mês de dezembro não pensa assim. E nós temos que mudar essa maneira de pensar. E entender que nós vivemos na dependência de Deus. Deus é aquele que está provendo todas as coisas. E quando você vai para a Bíblia Sagrada, preste bem atenção, quando você vai para a palavra de Deus, muitas crises aconteceram na Bíblia. Muitas, várias. E eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. Quando você chega em Gênesis capítulo 12, ali no capítulo 12 tem uma crise. Abraão passa por fome. Fome fala de crise. E a Bíblia diz que ele desce ao Egito. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 26, Isaac, ele vai passar por uma crise, fome também. Só que Deus não permite que Isaac desça ao Egito, mas que ele habitasse no lugar que estava, porque Deus ia prover na vida de Isaac. Então você tem que entender que Deus, da maneira que Deus trabalha na vida de um, não é da mesma maneira que Deus trabalha na vida do outro. Deus não tem uma forma. Deus trabalha de várias maneiras na vida do ser humano. E é isso que nós temos que crer. Quando você chega em 2 Reis capítulo 7, você vai ver que Eliseu, capítulo 4, capítulo 7, tem fome em Samaria. E o que Eliseu faz? Fome, dificuldade. O rei de Israel, ele está passando por uma crise muito grande, a dificuldade é grande, estão comendo os próprios animais, e Eliseu, ele libera uma palavra no meio do caos, no meio da dificuldade. E o que nós temos que entender é isso, é que no meio do caos, no meio da dificuldade, você não pode murmurar, mas você tem que liberar a palavra de Deus que está na sua boca. Você não pode murmurar, você não pode reclamar, você tem que liberar a palavra, porque quando todo mundo está passando mal, Eliseu, ele libera uma palavra profética. Ora, o pessoal está comendo cabeça de jumento nem era para comer. Eles estão comendo esterco de pombos, também não eram para comer. Mas quando o capitão chega naquele lugar para tirar a cabeça de Eliseu, ele tem a palavra de Deus na sua boca. E ele libera a palavra dizendo: amanhã, a este tempo, haverá na porta de Samaria farinha em abundância e bem barato. Nós temos que entender, irmãos, preste bem atenção, você não pode murmurar e você não pode viver de circunstância. As circunstâncias dizem uma coisa, o Deus do milagre diz outra, porque Deus não depende de circunstância. Deus é Deus do milagre. A Bíblia diz no Salmo 90, no verso 12, que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então você tem que entender isso. Nós estamos vivendo um cristianismo muito barato, muito sem graça. Tudo na lógica, tudo no humano. Se tem lógica, eu creio. É tudo no humano, é lógica. Aí eu acredito. Não. Nós temos que entender que nós, como igreja, temos que liberar a palavra em meio ao caos. Coisas que não poderiam acontecer, vai acontecer.
Mas o que acontece conosco? A maioria das pessoas murmuram, reclamam. Eliseu, coloca 2 Reis capítulo 7 aí, Tony, versículo 1, coloca 2 Reis capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase é esse tempo, é tempo determinado. Ele libera uma palavra no meio do caos, no meio do impossível. Ele libera uma palavra no meio do impossível. É impossível, em 24 horas aproximadamente, ter farinha na porta de Samaria. Claro que é impossível. Claro que na lógica humana é impossível. Até porque os sírios estão na porta da cidade. Como é que vai ter farinha em 24 horas? Não tem como. Mas quando ele libera a palavra profética, o mundo espiritual começa a se mover. Irmãos, tudo o que acontece na terra, acontece primeiro no céu. Tudo o que acontece na terra, deixa de ser humano, deixa de querer viver o evangelho pela lógica. O evangelho e a fé é ilógico, vai além. Ele libera uma palavra, ele nem está lá, ele está com os anciãos reunidos, e ele diz amanhã. Ora, na lógica humana é impossível, porque o que tem à porta de Samaria no exato momento que ele libera a palavra? Os sírios, os cavalos, está todo mundo cercado há muito tempo, há meses, mas ele diz amanhã haverá. Nós temos que voltar a crer em coisas extraordinárias. Você nunca vai ver pessoas que sempre estão dizendo na vida que não tem nada, eu não tenho nada, tem alguma coisa. Não tem, porque ele mesmo libera que ele não tem absolutamente nada. Pessoas que só vivem chorando, pessoas que só vivem reclamando da vida, nunca tem nada. Pessoas zambias não conseguem absolutamente nada, porque eles mesmos liberam isso. Tem pessoa que acha que é grande negócio dizer que não tem, ficar chorando. E tem pessoas que, e eu não estou falando de quem está falando a verdade, tem pessoas que têm muito e diz que não tem, porque aprendeu no decorrer da vida a contar choro. Pode ter 100, pode ter 1000, mas prefere dizer que não tem. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar, porque quando você libera uma palavra, o mundo espiritual ele vai se mover, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não espere a lógica, não espere circunstâncias agradáveis. Quando você libera uma palavra, quando você ora, você tem que crer em coisas extraordinárias. O que Eliseu diz? Amanhã, a este tempo, haverá uma medida. Olha aí, olha o que ele vai falar aqui. O que ele está falando, tudo é impossível. Por isso que o capitão, às vezes nós olhamos e falamos assim, esse capitão é muito incrédulo. Não, o capitão ele não é incrédulo. O capitão ele é lógico. Ele está analisando na lógica. Ele é capitão, ele sabe o que é guerra, ele sabe do cerco que foi armado. Ele não é incrédulo, ele é lógico. Tudo que ele falou é lógico, está dentro da lógica. É impossível, eu sou capitão, eu entendo de guerra, é impossível que isso aconteça. Não é incredulidade, ele usou a lógica. Só que Deus, para mim e para você, não quer que nós venhamos usar a lógica em meio ao caos. Em meio ao caos você tem que usar a fé. E a fé, querido, quem caminha pela fé tem que aprender uma coisa, tem que aprender a correr riscos. Se você não corre, o pessoal da igreja hoje quer tudo direitinho, quer tudo na lógica, quer entender, quer compreender. Não dá para caminhar pela fé, porque a fé você tem que correr riscos. Você tem que crer. A coisa vai dizer não, mas a fé vai dizer sim. É ela que move o mundo espiritual. É ela que move o mundo espiritual. Olha o que vai acontecer aí, ó.
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha como ele vai liberar. Olha como ele vai mexer no mundo espiritual. Amanhã. Ele é ousado, porque ele não disse vai acontecer. Ele disse foi amanhã. Porque quem crê, libera a palavra. Quase a esse tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele diz o dia e ele diz o local. Não é esses profetazinhos de Baal que fica por aí, que fala coisa que ninguém entende, que diz coisa que está todo confuso. Não, ele diz é amanhã e o local é a porta de Samaria. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. No tempo de crise, no tempo de fome, é o tempo que Deus mais vai se manifestar na sua vida. Você está entendendo? Porque as perspectivas para 2021 não tem nenhuma perspectiva boa. Não existe nenhuma perspectiva boa para 2021. Mas quando você caminha pela fé, o Deus do milagre vai fazer coisas extraordinárias. Agora veja o verso 2. Eu não estou mentindo para você não. Não tem perspectiva de maravilha dos homens, da ciência, dos noticiários, da mídia. Não tem nada bom para 2021. Tudo é péssimo, tudo é caos, tudo é fim. Porém, um senhor, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Veja como ele usa a lógica. Ele está certo. Lógica. Dentro da lógica, ele falou certo. E Eliseu, porque, meu querido, quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus aqui nesse lugar, quando você sai daqui, você vai ouvir muitas palavras ao contrário. Você vai ouvir muitas palavras que vai tentar matar aquilo que você ouviu. Mas veja que Eliseu não dá tempo para o inimigo. Eliseu não dá tempo para o adversário. Quando ele disse, é impossível que isso aconteça, ele na hora, ele disse, você vai ver. Não era aquele tipo de crente que quando você ouve a palavra na igreja, foste fazer o que na igreja? Ah, na igreja eu fui lá, aí, você é muito burro, você é muito tapado, vai na igreja, vai levar dinheiro na igreja, e nessa igreja todo mundo é aldrabão, aí você fica, sabe que eu não tinha pensado bem? É verdade. Eliseu não. Quando o capitão diz, olha, eis que ainda que o Senhor, ele mexeu foi com o Senhor, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se fazer isso? E Eliseu não dá espaço. Ele disse, eis que o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Quando você ouve a palavra de Deus, vai haver uma guerra para você não crer nessa palavra. O que Jesus falou na parábola do semeador? Aquele que ouve a palavra do rei e não compreende, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado. É o que o inimigo quer, roubar aquilo que é semeado no nosso coração. Mas quando você crê no poder da palavra de Deus, pode se preparar para coisas extraordinárias em nome de Jesus. Hoje as pessoas, está todo mundo falando mal, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Tem crente que até concorda. Tem crente que até aplaude, é verdade, eu não pensei nisso. Eliseu não, porque ele sabe que o que está em jogo não é Eliseu. O que está em jogo é a palavra no mundo espiritual. A palavra já foi liberada e o diabo quer travar aquilo que foi liberado. E Eliseu, mais do que rápido, ele diz, você vai ver, verás com teus olhos, porém daí não comerás. Crises, irmãos, é para nós termos experiência com Deus. Quem está me entendendo aqui? Você tem que crer, você tem que sair do natural, você tem que sair do humano, da lógica, e crer em coisas extraordinárias. Deus quer, você tem que crer em coisas extraordinárias, senão não serve. Você tem que crer em coisas que Deus vai fazer na sua vida. Abraão passou fome,
Passou o tempo de fome e Deus cuidou. Isaac passou o tempo de fome, semeou, e a Bíblia diz em Gênesis 26:12 que ele semeou, naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. Aqui eu estou dando um exemplo para você de Eliseu, que passou Samaria passando fome, mas você não vê, preste atenção, você não vê nenhum deles morrendo à fome e nenhum deles passando fome. Sabe por quê? Eu não estou dizendo para você que crise não existe, existe. Eu não estou dizendo para você que fome na vida dos outros não existe, existe. Só que aqueles que creem, o Senhor cuida deles. Pode acontecer com qualquer um, mas Deus vai cuidar de cada um de nós. Você crê ou não crê? Você não vê ninguém aí, eu estou com fome, morrendo. Não. Você vai ter experiência com Deus. Coisas extraordinárias vai acontecer no nome de Jesus. Agora, voltando para o texto que nós lemos aqui. A Bíblia diz que quando Elias libera a palavra, diz durante 3 anos e 6 meses não vai chover, nem orvalho vai cair. Você sabe muito bem, se nós ficarmos 3 anos e 6 meses sem chuva, está todo mundo aqui paiado. 3 anos e meio sem chuva, é fome. Durante 3 anos e 6 meses não chove. Mas olha como Deus é Deus de providência. Deus envia Elias ao ribeiro de Querite. E no ribeiro de Querite ele está bebendo água e comendo pão com carne, de manhã e de tarde. Porque você tem que acreditar que Deus cuida de você. Elias libera a palavra, a fome está acontecendo verdadeiramente como foi liberada a palavra, mas Deus está cuidando dos seus. Você tem que crer que Deus cuida de você, irmão. A Bíblia diz que quando o ribeiro seca, Deus já está providenciando na vida de Elias. Ele diz: Elias, sai daqui e vai para Sarepta de Sidom, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tem obreiro na igreja, tem pessoas na igreja que tem medo de morrer à fome, que tem medo de renunciar porque tem medo de passar fome. Você tem que crer, primeiro que você para ser obreiro não serve, porque você tem que entender que Deus cuida de você, que Deus cuida de você, irmão. Você quando olha, a Bíblia vai dizer que ele levantou-se e foi para Sarepta. E Sarepta, irmãos, não era uma cidade do lado, não era uma cidade vizinha, era uma cidade distante. Era uma cidade de aproximadamente 100 quilômetros de distância. Mas olha o que Deus disse: eu já ordenei a uma viúva. Você tem que entender que Deus sempre vai na frente. Enquanto você pensa que aqui está secando, aqui está acabando, aqui vai morrer, Deus já está ordenando lá na frente. Você crê ou não crê? Ou você é um mero religioso que vai à igreja? Porque Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior, de dentro. Eu já ordenei. Irmão, tem pessoa que está reclamando e Deus já ordenou a seu respeito lá na frente. Você está reclamando aqui? Deus está ordenando ali. Quem crê nessa palavra? Você crê? Eu não vim aqui para contar história para você, não. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética na sua vida. Que Deus, Ele já ordenou. Agora aprenda uma coisa: Deus trabalha. Quando Deus trabalha, é recíproco o trabalho de Deus. Por que Deus envia Elias? Você pode dizer assim: poxa, mas também Deus, não dá para entender Deus, né, pastor? Porque Ele envia numa viúva. Viúva geralmente é pobre. Viúva não tem marido. Viúva geralmente já está passando mal, já não tem nem o que comer. Quando você olha pela lógica humana, parece que você está com a razão. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver que você está completamente errado. Porque Deus não envia Elias, a viúva de Sarepta,
porque queria comer o pão dela. Não foi porque ele queria a fuba dela. Não é porque ele queria simplesmente beber água. E nós entendemos assim na igreja. Esse daí é um aproveitador. Esse daí, quando você entende assim, claro que você tem que saber quem é o seu pastor, quem ministra para você. Não estou falando de qualquer um maluco por aí. Estou falando de quem você sabe, que te doutrina, que te ensina, que te aconselha. Porque aqui na igreja você vem para edificar a fé. E lá fora vai acontecer o que o pastor Isaac botou aqui. Lá fora você manifesta a sua fé. Aqui você está sendo edificado. Lá fora você vai manifestar a sua fé. O lugar de manifestar a fé não é aqui dentro, é lá fora. Então quando você olha, pastor, Elias é um aproveitador. Não é. O problema de Deus não é com fuba, não é com água. O problema de Deus é com a viúva. Porque Deus não está querendo tirar da viúva, Deus não está querendo roubar a viúva, Deus não quer acabar de matar a viúva como muitos crentes pensam. Deus envia Elias ali não para comer um bolo, Deus envia Elias ali para mudar a história da viúva. Deus envia ele, não é para comer bolo não, irmão, leia a Bíblia bem, entenda o espírito por trás da letra. Todo mundo, a maioria que lê isso aqui, diz, poxa, é muito aproveitador esse profeta. Não, Deus não quer saber de nada. Deus enviou ele ali porque dele queria mudar a história daquela viúva. E como é que ele muda a história? Enviando Elias lá. É isso que você tem que entender. Tem coisas que Deus pede de você, não é porque Ele precisa e necessita, mas é porque Ele quer mudar a sua história. E o nosso pensamento é igual ao pensamento de muitos. Quando Deus pede algo de você, você pensa assim, esse é um aproveitador. Esse aí veio tirar o meu cabucado. Está errado, irmãos. Primeiro, quando você ouve a palavra, tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento espiritual. Quando Deus pede algo de você, não é porque Ele precisa, não é porque Ele quer e não é porque Ele necessita, mas é porque Ele quer mudar a sua história. E o maior problema do ser humano, sabe onde é que está? Dentro dele. Dentro do coração dele, por dentro. Então Deus, quando pede algo da viúva, Ele não quer aquele punhado de fuba, Ele não quer aquele bocadinho de bolo, mas Ele sabe que aquela mulher, ela mesmo contou, ela mesma testemunhou dizendo, eu vou fazer a última refeição, eu e meu filho, e depois que nós comermos, nós morreremos. Então Deus envia Elias ali porque alguém vai morrer. E aonde Deus envia a palavra é para trazer vida em nome de Jesus. E eu vou lhe dizer, Deus enviou já várias pessoas na sua vida e você disse não. Por isso você sofre hoje, porque você está entendendo tudo errado. E eu não vim aqui, irmão, te pedir nada. Se o inimigo já está trabalhando na tua mente, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Eu não estou atrás de nada seu, nem de 5 anos, nem de moeda de 5, nem de moeda de 50. Eu não estou atrás de nada. Eu estou atrás de que você hoje saia daqui transformado pelo poder da palavra. Transformado. Porque o problema está dentro do ser humano. O problema está nele. Porque antes de Deus mudar a sua história, olhe para cá, por favor. Deus quer saber o que está dentro de nós. O nosso maior problema está dentro. Por isso que quando Deus pede Isaac, ele disse, olha, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Aí eu te pergunto, Deus queria filho dele? Deus queria sacrificar, por que não sacrificou? Deus nunca quis sacrificar. Deus queria ver o coração de Abraão. E muitos de nós, infelizmente, na igreja, nesse contexto aqui, nessa área, somos reprovados. Mas quando você entender, você lembra do jovem rico?
ele chega e diz: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Ele disse: você conhece o mandamento? Ele disse: eu conheço, tenho observado desde a minha juventude. Olha o que disse Jesus: então vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois que tu venderes tudo, tu vem e me segue. O que aconteceu com o jovem rico? Ele saiu triste. Por que ele saiu triste? O texto vai dizer que ele possuía muitas propriedades. Aí eu te pergunto: Jesus queria que ele ficasse pobre, queria quebrar ele, queria que o negócio dele fosse abaixo? Não, Jesus queria ver se ele verdadeiramente, como é que estava o coração dele, se ele estava disposto a largar tudo para seguir a Jesus. Porque eu vou te falar aqui uma coisa, irmãos: o problema não é se é rico ou se é pobre, o problema é o coração. Porque eu conheço ricos liberal, e eu conheço pobres mais do que ambicioso, insuportável, que guarda o dinheiro dentro da garrafa. E eu conheço rico que ajuda na obra de Deus. O que me enviou para cá há 17 anos atrás é milionário. E ele me enviou aqui, pagou a passagem do meu voo para mim vir para cá e disse: vai lá que eu vou te bancar, só quero que você vá. E hoje eu estou aqui. E eu nunca encontrei um pobre fazendo isso comigo. Porque o problema não está na classe social, o problema está no coração do homem. É por isso que na igreja nós chamamos: esse aqui é pobrezinho, esse aqui é ricozinho. Oh meu Deus, que agora? Que agora? O problema não tem nada a ver com a classe social, o problema não tem a ver com a sua viatura, o problema tem a ver com o coração do homem. Por isso que quando Deus pede algo, Ele quer ver o que está dentro do nosso coração. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Agora eu lhe digo uma coisa: ela disse assim: olha, vai comer eu e meu filho e vamos morrer. Agora Elias vem e disse assim: olha, faze primeiro para mim. Ele não mudou o sermão, ele não mudou. Mesmo ela dizendo assim: olha, vamos fazer a última refeição, ele poderia dizer assim: oh, desculpa, eu não sabia que você ia fazer a última refeição. Ele não mudou, ele pregou a mesma coisa, mesmo sabendo da situação dela. Ele disse: faze primeiro para mim. Aí quando ele fala, ele diz: porque a farinha da panela, olha como ele libera a palavra, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite não vai faltar, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Você crê nesse Deus do milagre? Deus é Deus do impossível, irmãos. O problema de Deus quando chega e fala algo para nós, é que Deus não quer nada, Ele quer mudar o nosso interior. Ele quer provar o que está dentro do nosso coração. Você quer ver Deuteronômio capítulo 8, versículo 2? Põe aqui, tem. Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou... Para que passou todo o vendaval? Por uma única razão: para saber o que estava no coração do povo. Porque quando o negócio começa a dar errado, quando as coisas não fluem na nossa vida, se manifesta o que está dentro de nós. Sabe quando é que você para de vir para o culto? Vou te dizer: quando as coisas não começam a dar errado na sua vida. Quando você tem problema com o marido, quando você tem problema com a esposa, o que acontece? Você diz para o pastor assim: não foste mais no culto? Estou com um problema, estou passando um problema, tem uma luta lá em casa. Manifestou o que está no coração.
Porque quando você crê no Deus Todo-Poderoso, ele diz assim: aquele que está aflito, ore. Porque quando você ora, Deus vai mover. Aleluia. Então, quando as coisas vão bem, você, glória a Deus e aleluia. Mas quando vai mal, para de congregar, para de cantar, para de adorar. É por isso que Deus quer testar, quer ver o que está no nosso coração. E é tempo, 2021 é tempo, preste bem atenção, 2021 é tempo de mudar tudo. Nós não podemos ser mais o mesmo em 2021. Eu não estou falando que você colocou o teu nome num papelinho, 2021 vou fazer isso. Isso aí você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas se você não tomar uma atitude, nada acontece. Se você continuar dizendo na igreja: senhor pastor, é porque eu caí por um motivo, a carne é fraca. Tem que deixar com essa besteira. Isso é coisa de criança, de menino na fé. Que foi? A carne é fraca. A carne é fraca. E você vai afundar junto com a carne. A carne é fraca. Você tem que parar com essa besteira, isso é coisa de menino. Nós já crescemos. Coloca Hebreus 5, 11 até o 14 aqui. Quando você crê no Deus do milagre, você acaba com esse negocinho de que a carne é fraca. 11 daí. 11. Do qual temos muito que dizer de fim de interpretação, porque vos fizeste negligente para ouvir. Primeira coisa que o crente não cresce, volta no 11. Primeira coisa é quando ele é negligente no ouvir, não cresce. Crente que não ouve, crente que não obedece, crente que não pratica a palavra de Deus, ele é negligente no ouvir, ele não cresce. É um crente problemático na igreja. Por que não cresceu? Porque foi negligente no ouvir. 12. Porque devendo já ser mestre ou instruidores pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. 13. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os maduros, para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir. Veja, quando você está experimentado na palavra, você tem discernimento nas coisas. Vê esses crentes que toda hora está caindo, não tem discernimento. Vê as irmãs que toda hora aparece um homem e engana ela, independente da idade, não tem discernimento. Porque quando você está experimentado na palavra, você tem discernimento. Você sabe o que é de Deus e o que não é. Você sabe o prato que estão colocando à mesa para você. Agora, quem não tem discernimento, pega tanto o bem como o mal, pega tanto o santo como o profano, pega tanto o que é de Deus como o que é o diabo, porque não tem discernimento. Mas é tempo da igreja em 2021 ter discernimento. Discernimento. Me enganou, me vigarizaram, porque você é menino na fé, independente do bilhete, é menino, não tem discernimento, tem um problema muito grave de carência. O ser humano, quando tem problema de carência, ele é um coitado na fé. Homens e mulheres que têm problema de carência, de afeto, só vive com a vida dando errado. Mas essa carência nessa noite tem que cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar, outra coisa, nós temos que entender que existe a diferença em quem é Israel de Deus, em quem é os egípcios. Quando você vê nas pragas, irmãos, tem crente que ele vai fazer negócio, ele trabalha, tudo que ele faz vai abaixo. Tudo que ele faz vai abaixo. Tudo que ele faz quebra. Tudo que ele faz vai abaixo. Tudo. Isso é um problema grave. E quando ele não consegue na vida,
Sabe o que ele diz? Me perseguem muito. Me invejam, pastor. Meu negócio foi abaixo porque me invejam. E a pessoa que às vezes recebeu feitiços, que trabalha do teu lado, ou na mesma praça que você trabalha, o negócio dela flui com o diabo, e você com Deus vai abaixo. Está errado. Você não acha que está errado? Ou não está errado? Está errado. Porque você serve um Deus todo poderoso. E a pessoa que recebeu lá do diabo, o negócio está fluindo. E o seu de crente, aí é desculpa de crente. Porque crente sempre tem uma desculpa. Me invejam, pastor Isaac. Me bruxam muito. Me perseguem muito. Irmãos, não existe perseguição para sempre. Quando você vê sobre Êxodo capítulo 7, 8 e 7 e 8 principalmente, os bruxos de Faraó perseguiram Moisés uma vez, 2 vezes, na terceira vez os bruxos reconheceram. Isso nós não podemos. Por quê? Porque isso é o dedo de Deus. Agora tem crente que ele fica o ano todinho. Pastor, me bruxaram muito, me perseguem muito. Não dormi ontem à noite. Anteontem também não dormi. Em 2020 não dormi ainda. Me persegue. Irmãos, o inimigo só nos persegue por um tempo. Ele não te persegue a vida toda. Vá para Jesus. Primeira vez, tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Segunda vez, tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Terceira vez, se tu és filho de Deus, te darei todo o reino do mundo e a glória deles. O que disse Jesus na terceira vez? Arreda-te, chega, acabou, sai, Satanás, arreda-te. E eu quero dizer aqui para você nessa noite, que esse tempo de perseguição que está na sua mente, vai acabar no nome de Jesus. Vai acabar no nome de Jesus. E quando Deus chamar você para algo grande, não tenha medo. Vá, glorifique o nome de Jesus aonde você está. Pode ir no nome de Jesus. Você crê? Temos que fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que, para encerrar, vai dizer que os gados de Faraó, todos morreram. Mas os gados dos israelitas na terra de Gósen, nenhum boi morreu. Nenhum morreu. A Bíblia diz que existia trevas em todo o Egito, mas na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, o povo conseguia ver normalmente. E eles nas densas trevas ficaram 3 dias deitados. Não conseguiu levantar, porque eles não podiam ver um palmo diante do seu nariz. Ficaram 3 dias deitados. Então, meu querido, eu vim aqui lhe dizer nessa noite que tem que haver uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem. E tem que acontecer nas nossas vidas. O nome do Senhor tem que ser glorificado através das nossas vidas. Quem crê nisso aqui? As coisas têm que fluir. Você é um obreiro, tem que fluir. Você tem algo na vida, tem que fluir. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta. Vai fluir em nome de Jesus. Vai fluir. Tem que fluir. É obrigado fluir. Porque sobre a nossa vida repousa o poder do Espírito. Aleluia. Você tem o poder do Espírito sobre você. Vou ter luta? Vai ter perseguição por um tempo? Vai. Vão lhe invejar? Vai. Quanto mais você crescer, mais vão te perseguir? Vai. Mas a vitória é certa. Pelo sangue de Jesus. Às vezes nós se damos na igreja de coitado. Eu estou morrendo de medo de me bruxar. Coitado. Você não é coitado, o que está em você. O pastor já respondeu. O que está em você, irmãos, é maior. O que está em mim, o que está em você é maior. E nós estamos aqui, né? Nós não servimos o que está em mim, uma pombinha branca. Não é uma pombinha branca, não. Pode simbolizar, mas não é.
O que está em mim e em você, irmãos, é poderoso. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Você já parou para pensar? Você já pensou nisso? O que está em nós é o mesmo Espírito, o mesmo, não é outro. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré. É o mesmo. Aí os crentes, eu tenho medo de me bruxarem. Que medo, rapaz. Que medo. O que está em você é maior. A Bíblia diz que tudo isso aí, quando Filipe, em Atos capítulo 8, ele vai dizer que o bruxo, Simão, ele praticava artes mágicas, ele enganava todo o povo era iludido. Isso aí é ilusão. Mas o que estava em Filipe não era ilusão, era real. E está na vida da igreja. Está na nossa vida. Quem crê aqui? Vê se não é. Para de ser esse crentezinho coitado que na hora do culto está dormindo. O que está em você é poderoso. Eu vim aqui para despertar você no nome de Jesus nesse culto de doutrina. O que está em nós é poderoso. Você não é um coitadinho que passa fome, um pobrezinho, um miserável. Em todos os níveis tem algo de Deus em mim e em você. Você tem que crer nisso. Tem que manifestar isso. Em nome de Jesus. Creia pelo menos pelo aquilo que está escrito. E estes sinais seguirão os que creem. Se você crê, se prepare para coisas grandes em nome de Jesus. Aleluia. Ele está em nós. Ele habita em nós. Porque às vezes nós aqui usamos a expressão errada no culto. O Espírito de Deus hoje veio. Hoje ele vai te visitar. Está tudo errado. Ele não veio hoje, nem vai te visitar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está em você. Quando nós vamos, ele vai conosco. Quando nós chegamos, ele chega também. Aleluia. Ele não visita. Ele habita. E é tempo de nós crermos nisso. Pare de ficar lamentando, chorando. E tome um posicionamento e diga, não, isso tem que mudar. O poder de mudar está nas suas mãos. Se você crê, você vai ver acontecer. Se você não crê, pelo menos ore assim, diga, Deus, o que aquele pastor pregou hoje, eu quero ver acontecer na minha vida. Eu sou incrédulo mesmo, mas eu quero ver acontecer. Você vai ter uma experiência com Deus extraordinária. Porque esse 2021, no tempo as expectativas são terríveis. As expectativas são catastróficas. Mas nós somos a igreja. Para nós não tem tempo ruim. Se é a volta de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o clamor da igreja é o Espírito e a noiva. Olha como até o clamor é o mesmo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Você quando ora, não ora só. É o Espírito e a noiva. E a noiva está aqui reunida aqui nessa noite. É eu e você. O clamor é só um. Quantos creem nisso aqui? Você na hora que você não está rezando, não. Você não está orando. Você está orando. E o clamor é esse. O Espírito e a noiva. Eles oram junto. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Quando você começa a orar, começa a fluir de dentro de você. Flui. Agora só tem um problema e eu encerro. É que tem crentes que têm o Espírito Santo, mas ele não tem o revestimento do Espírito. O Espírito de Deus habita em todos aqui. Eu creio, pelo menos, né? Eu acho que habita em todos. Agora o revestimento não está em todos. Mas nessa noite, preste atenção, você tem o Espírito, mas nem todos são revestidos do Espírito.
No dia que você aceitou a fé, o Espírito habitou em você. Mas alguns precisam ser revertidos. E isso vem de cima. É um copo d'água como esse aqui, que eu vou colocando água, enche, depois derrama, transborda. Isso é o revestimento de Deus para a igreja. Deus quer fazer algo extraordinário através de nós. Quantos creem nesse Deus do milagre? Amém. Aleluia. Fique de pé, vamos orar, por favor. De pé. Quando Deus te chamar para algo, irmão, quando Deus te pedir algo, analise. Esse Deus é um aproveitador ou Deus quer mudar a minha história? Preste bem atenção. Deus está me chamando porque Ele quer fazer algo em mim? Ou porque Ele está precisando disso? Você vai ver coisas grandes acontecer. Coisas extraordinárias. Vamos orar? Aleluia.